Histórias de minha avó. Capítulo 27. A enfermeira de Battle Creek. Ela, por que você tirou a mesa? Não a tirei, mamãe. Já estava assim quando eu entrei. Então foi você, Mabel. Diga-me, isso é uma brincadeira? Onde você pôs a toalha da mesa? Mamãe, eu não toquei em nada. Mas a toalha estava posta sobre a mesa, com os talheres. Onde estão os talheres? E onde está o pão que deixei na bandeja quando bateram a porta e fui atender? Quem esteve na cozinha? Você viu alguém entrando em casa, Mabel? Não, mas vi uma senhora alta saindo. Parecia que estava carregando alguma coisa embaixo do avental. Então era isso que estava acontecendo, enquanto a vizinha me distraía na porta da frente. As duas mulheres, evidentemente, agiram de comum acordo. Enquanto uma me informava tão bondosamente onde comprar os melhores moranguinhos, a outra entrava pela porta dos fundos e pegava tudo o que pudesse carregar com as mãos. Isso me faz lembrar daquilo que o dono do armazém disse ao meu pai. Não deixe de trancar a porta quando sair. Não há nada quente ou pesado demais para algumas pessoas. Depois disso, tomávamos o cuidado de virar a chave quando saíamos de casa. Ficávamos de olho no varal, no dia de lavar roupas. E procurávamos não deixar nada de valor no quintal. Mas, embora tomássemos as melhores precauções, alguns objetos ocasionalmente desapareciam. Nessa época, estávamos morando numa casa alugada em Currumbong, esperando que terminasse a construção de nossa casa, do outro lado da rua, na frente da casa da vovó White, perto de Avondale. Um dia, ao voltarmos da igreja, mamãe pediu-me que buscasse um pudim de arroz no compartimento refrigerador, um quartinho de pedra junto à porta da cozinha. Mas o pudim havia desaparecido, e com ele um jarro de leite. Quando contamos o fato à vovó, ela disse: "Nenhuma de vocês diga uma palavra sobre isso a quem quer que seja." Ela fez visitas cordiais pela vizinhança, inclusive a família suspeita do furto. "Viemos morar aqui entre vocês", disse ela, "e confio que vocês nos considerarão bons vizinhos. Estamos estabelecendo uma escola aqui perto, para a qual poderão enviar seus filhos a fim de obterem uma boa educação. Estamos prontos a ajudá-los naquilo que for possível." Não muito tempo depois disso, vovó teve a oportunidade que esperava de ajudar os vizinhos. Embora os arredores fossem escassamente povoados e sem telefone, rapidamente se havia espalhado a notícia de que a Sra. White tinha uma enfermeira na família, a senhorita Sarah McEntierfer, do famoso hospital de Battle Creek. A notícia foi bem recebida, pois o hospital, ou consultório médico mais próximo, ficava em Newcastle, a 36 quilômetros por estrada de ferro. O primeiro pedido de ajuda veio de uma casa em que um garotinho havia escaldado sua perna ao derrubar uma panela com chá fervente. Quando a famosa enfermeira de Battle Creek entrou na casa, encontrou o paciente de 6 anos de idade sofrendo com uma perna muito dolorida. Estava infectada, e por algum tempo o garotinho havia chorado de dor, dia e noite. Todas as manhãs, por quase 2 semanas, tia Sarah, como começou logo a ser chamada na vizinhança, ia com a charrete de vovó para a casa do menino, tratando da perna queimada até seu completo restabelecimento. Depois disso, os pedidos de ajuda passaram a vir com muita frequência. Dentro de pouco tempo foi inaugurada a escola de Avondale, embora nem todos os prédios estivessem prontos. Vovó e sua família de auxiliares já se haviam instalado na casa nova, e ela andava ocupada, escrevendo. 4 máquinas de escrever tilintavam, enquanto todos trabalhavam febrilmente, copiando, duplicando e endereçando o material pronto para ser despachado. Artigos, cartas e manuscritos de livros. Nossa família havia se mudado para a casa nova do outro lado da rua. Certo dia,
um homem chegou à casa da vovó, andando a cavalo. De um fôlego só, disse: Temos um menino muito doente em casa e não sabemos o que fazer por ele. Alguém nos disse que uma enfermeira mora aqui. Será que ela nos ajudaria? Quando tia Sara chegou à casa, encontrou um menino de 9 anos deitado num catre. Sua cabecinha ardia em febre e os olhos dele estavam vermelhos e inchados, de tanto chorar. Sua mãe estava na cama com um bebezinho e a tia dele fazia o seu melhor para cuidar dos 3. Agora me contem como tudo aconteceu, disse a enfermeira. Uma semana atrás, quando Willie conduzia um bezerrinho para fora do quintal, pisou num buraco onde haviam sido jogados cacos de vidro e teve um corte de quase 4 centímetros no tornozelo, fundo até o osso, explicou a tia. A mãe dele esfregou banha de porco no corte e o enfaixou, mas foi piorando cada dia, ficando tão mal que seu pai teve de levá-lo ao médico em Newcastle. O doutor limpou a ferida e a enfaixou, receitando uns remédios para o menino, recomendando que se aplicassem cataplasmas de leite e pão em intervalos de poucas horas. Depois veio o bebê, e a mãe do menino ficou de cama. Tive que cuidar do Willie, mas não sei o que fazer por ele. Nem mesmo sei como fazer o cataplasma. Seu pai não perguntou ao médico como fazê-lo. Tia Sara soube que estavam embebendo o pão no leite e colocando-o frio sobre a ferida. O médico havia dito que o menino deveria ser levado lá novamente se piorasse, pois talvez fosse necessário amputar o pé. Então, ficamos sabendo da Sra. White e da enfermeira de Battle Creek que mora com ela, e mandamos buscá-la. Estamos tão contentes porque veio ajudar-nos. Tia Sara examinou o paciente. É sangue envenenado, e um caso grave, disse ela. Pegue a chaleira e aqueça a água imediatamente. Faremos o possível para salvar a perna. Ela havia trazido suas flanelas para a fomentação, como sempre fazia quando chamava a serviço. Durante 2 horas, sem interrupção, aplicou fomentações quentes e frias, alternadamente, e depois enfaixou a ferida. Antes de terminar, o paciente já dormia. Depois de explicar à tia de Willie como continuar os tratamentos, a enfermeira partiu, prometendo retornar no dia seguinte. Quando ela retornou na manhã seguinte, soube que a tia havia escorregado enquanto carregava uma chaleira de água quente fervendo e havia escaldado sua perna, desde o tornozelo até o joelho. Doía muito, e ela mal podia caminhar. Assim, a enfermeira tinha 2 pacientes, em lugar de 1. Decidiu levá-los à casa da Sra. White, onde poderia cuidar de ambos. O pai de Willie carregou o menino até a carruagem e depois ajudou a tia a entrar. Durante todo o trajeto para casa, tia Sara se perguntava onde arranjaria espaço na casa para aqueles 2 enfermos. Os 4 quartos do piso superior também serviam de escritório. A cozinheira e uma menina que frequentava a escola ocupavam um quarto sobre o galpão da carruagem. Alguns hóspedes haviam chegado para o pernoite e dormiam na sala. Mas tia Sara estava acostumada a dar um jeito. Encontrou um cantinho vago, onde poderia estender um colchão para a tia até que os hóspedes partissem, e levou o menino para o outro lado da rua, a nossa casa. Era minha responsabilidade, depois das aulas, abastecer o fogão da cozinha e ter sempre bastante água quente para os tratamentos de Willie. Aplicávamos em sua perna água quente e fria, alternadamente, várias vezes por dia. Tia Sara vinha todas as noites e aplicava cataplasmas de carvão vegetal. Um dia, quando removeu o cataplasma, um pedacinho de vidro do tamanho de um grão de trigo apareceu na superfície da ferida. À medida que o pé ia sarando, os tratamentos eram aplicados com menos frequência. Depois de 10 dias, os pacientes foram levados para casa e Willie impressionou os vizinhos com sua história sobre a maravilhosa cura, só com água quente e fria e carvão. A partir de então, a senhorita McEntierfer era chamada frequentemente para prestar ajuda e dar orientações
quanto ao cuidado com os doentes. Nunca cobrou nada, embora por vezes tivesse de percorrer longas distâncias. Os pedidos de ajuda vinham com tanta frequência que ela não conseguia mais cuidar de suas outras obrigações. A Sra. Rod, uma irmã adventista que era enfermeira prática, apresentou-se como voluntária, e durante os 2 anos seguintes, ela, com a ajuda de seu esposo, tratou 240 pessoas. Viajavam centenas de quilômetros a cavalo para as casas espalhadas pelos vilarejos próximos e no meio da floresta. A maioria dos pacientes que essas 2 enfermeiras trataram teve uma recuperação rápida, mas nem todos. Um dia, quando tia Sara atendeu a um chamado urgente, encontrou um homem jovem com febre alta. Estava deitado num quarto pequeno, sem janelas e só com uma porta. A família inteira se apertava ao redor da cama dele, esperando que morresse. E como disse a tia Sara, apressando sua morte, ao impedir que ali entrasse um pouco que fosse de ar fresco. Sara dispensou os chorosos familiares e aplicou no paciente tratamentos para baixar a febre. Depois, mandou que os colocassem num quarto mais arejado. Durante várias horas, ela cuidou dele, aplicando-lhe compressas frias e escaldapés, dando banhos de esponja e outros tratamentos, até que a febre cedeu bastante, e ele disse que se sentia melhor. Depois de dar instruções sobre como continuar cuidando dele, Sara foi embora. A família já havia chamado um médico. Quando ele chegou de Newcastle, naquela noite, examinou o paciente e aprovou o tratamento recomendado. Antes que ele saísse, um membro da família perguntou: "Podemos dar ao paciente um pouco de bebida alcoólica para levantar suas energias?" "Um pouquinho, se quiserem", foi a resposta. Outros membros da família beberam da mesma garrafa. Com a capacidade de raciocínio embotada pelo álcool, começaram a dar ao enfermo drinks frequentes. Naquela noite, ele morreu de síncope alcoólica. Quando vovó White viu a grande necessidade, disse: "Devemos ter um lugar onde os enfermos da vizinhança possam ser tratados de modo inteligente, um lugar onde os alunos de enfermagem possam obter experiência prática. Cuidar dos doentes que moram ao nosso redor será o melhor sermão que podemos pregar." Ela escreveu cartas a amigos, contando-lhes da necessidade de um pequeno hospital ligado à escola de Avondale. A escola cedeu um terreno perto da nova igreja, o qual ficava a 10 minutos de caminhada dos prédios escolares. Os estudantes derrubaram alguns eucaliptos e depois trabalharam fora de hora para transformá-los em madeira. Anunciou-se um piquenique associado a um mutirão. A escola suspendeu suas atividades por um dia, de modo que professores e alunos pudessem ajudar a limpar o terreno para a construção. As famílias que moravam em propriedades vizinhas da escola também deixaram de lado seus afazeres costumeiros e trouxeram ferramentas. Os homens arrancavam raízes de árvores e arbustos e as empilhavam para a fogueira que acenderiam à noite. As crianças passavam um ancinho nas folhas e removiam pedras. Ao meio-dia, estendemos nosso lanche no chão. Todas as donas de casa haviam trazido alimento a mais, para poder repartir com os que não tinham nada. A correspondência sempre trazia doações em dinheiro, de amigos de perto e de longe. Quando o terreno ficou limpo, carpinteiros, pintores e encanadores ofereceram seus serviços para ajudar nas horas livres, sem cobrar nada. Dentro de poucas semanas, um hospital de 25 leitos estava pronto para iniciar seu ministério de cura. Mas antes mesmo de os quartos estarem concluídos e mobiliados, os pacientes começaram a chegar. O prédio e os equipamentos eram modestos, e os preços moderados. É improvável que algum paciente tenha deixado de receber atendimento por ser pobre demais para pagar.